Boa noite, está no ar mais um Conexão Jovem. Hoje nós estamos recebendo o pastor da Segunda Igreja Batista em Piabetá, pastor Rodrigo Macário, estará conversando, debatendo conosco sobre o tema Realidades da Nova Geração, influência de uma geração sobre a outra. Será que isso realmente existe? O que Deus tem para falar para nós sobre esse assunto? E de quem é a culpa do que estamos vivendo hoje? Esse é um dos nossos temas, das nossas perguntas, dos nossos questionamentos, para juntos debatermos, conversarmos. Tá legal, galera? E você não se esqueça, inscreva no canal da igreja, deixe o seu joinha, curte o nosso vídeo, compartilha e deixe aí suas perguntas, suas dúvidas ou sugestões de assuntos que você queira que a gente aborde nos comentários, combinado? Agora vamos falar com o nosso Pai, o nosso Senhor. Feche os seus olhos e vamos juntos orar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos e louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel e o Senhor tem cuidado de nós. Te pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor esteja conosco, refletindo, trazendo esclarecimento, não só para nós aqui, mas para a pessoa que está aí do outro lado assistindo conosco, ó Deus. Que possamos sair daqui mais instruídos, mais preparados, para que possamos fazer a diferença na nossa geração, ó Deus. Essas são as bênçãos que nós te pedimos, não porque somos merecedores, mas em nome de Jesus. Amém. Pastor Rodrigo, quer dar alguma palavra inicial, se apresentar para o nosso público? Pode ficar à vontade. Graça e paz a todos os amigos, ouvintes, a amada Igreja Memorial em Parada Modelo. É um prazer imenso poder retornar. A igreja, assim que nos lança ao ministério da palavra, juntamente com meu pai, está aqui com essa juventude, ao qual nasceu no coração do Senhor. Eu creio que será uma noite muito especial para todos nós, com esse tema em que todos nós estamos com muitas questões a serem resolvidas em cada um de nós, a necessidade de lutarmos para que esse tempo que estamos vivendo, de tantas incertezas, vocês possam estar meditando tudo que aqui nós estaremos falando. Então fique ligado, você possa estar aí compartilhando, deixe aí o seu recado, deixe o seu joinha, para que a gente possa estar alcançando o maior número de pessoas possíveis. Isso mesmo, pastor. Hoje nós vamos estar falando de um tema, eu acredito que gerar polêmica. Será um pouco polêmico. Por quê? Realidades da nova geração. O que a gente pode definir como geração, né, pastor? Um grupo de indivíduos nascidos numa mesma época, que são influenciados por um contexto histórico, cultural, não é verdade? E que causaram impacto na sociedade no que diz respeito a toda a evolução, a história, né, daquela geração. Então, cada geração a gente sabe que possui características únicas. E estão diretamente ligadas ao comportamento que ela vai transmitir, que ela vai demonstrar, né, aos costumes e aos valores. Não é verdade? Historicamente, a gente tem as características, né, e na história, né, na cultura, nós temos as gerações sendo classificadas como geração X, Y, Z. Acho que tem até uma nova surgindo aí. Não sei se é a beta, eu ouvi falar, né? Pesquisando. E cada uma dessas gerações, no caso, é influenciada pela história, né? Pelo que nós estamos vivendo. Mas trazendo para a luz da Bíblia, pastor, a gente quer saber que para Deus, né, aos olhos de Deus, essa influência já é manifestada desde o Antigo Testamento. A gente pode ver, não é verdade? Nos relatos bíblicos, né?
Eu gosto muito daquele versículo lá em Atos 13:36, que fala de Davi, que Davi serviu a sua geração de acordo com a vontade de Deus, né? Fala lá em Atos 13:36. E aí essa é para a gente iniciar, uma das nossas perguntas que o João Vicente vai estar fazendo para o pastor, para a gente iniciar esse assunto. Boa noite, pastor. Boa noite, Jennifer. Pastor, eu queria saber do senhor quais influências Deus espera que uma geração deixe para outra. Bom, a gente, como a Jennifer falou, nós estamos diante de um tema que nos trata muito acerca do que nós estamos vivendo, do que nós estamos produzindo enquanto sociedade, enquanto pessoas, indivíduos. Acho que o que nós estamos trabalhando aqui nessa noite hoje é trazer uma luz acerca do que nós estaremos comentando. E quando falamos nessa influência de uma geração sobre a outra, é entendermos exatamente o que a Jennifer colocou como uma construção de sociedade. É inevitável que uma geração ela não receba influência de uma outra geração. Em todas as questões educacionais, profissionais, teológicas, que nós estamos vivendo. É um tema muito vasto para que a gente possa abordar. Eu parabenizo a Conexão Jovem, a Igreja Memorial, por estar pensando num tema tão relevante para a igreja e para nós que estamos diante de um maior desafio, diante do tempo de pandemia, em trazermos uma relevância sobre uma pergunta que nos faz de que forma precisamos trabalhar isso enquanto influenciadores através da palavra. O texto que a Jennifer trabalhou, quando em Atos vai falar que Davi serviu ao Senhor no tempo em que ele estava trazendo àquela geração um processo em que traria todas as questões futuras para que possamos estar vivendo. A pergunta que o João traz: quais as questões Deus espera que uma geração deixe para outra um legado? Costumamos pensar em legado para os nossos dias, enquanto bens materiais, pensamos em legado em construções, mas o que iremos trazer hoje aqui é um legado que está dentro de cada uma das pessoas, o que elas vão estar olhando. Estamos diante de um tempo, queridos, que estamos colhendo o que lá atrás nós não plantamos. Quando pensamos hoje no que colhemos enquanto sociedade, do que você muitas vezes reclama, que você olha no país, dos governantes, a educação, a igreja em si, e etc., tantas outras questões, o que Deus espera de cada um de nós. Que tipo de semente nós estamos trazendo para que possamos estar plantando, para que lá na frente os nossos filhos, o futuro que a Deus pertence, possa ser gerado de uma forma, precisamos deixar uma memória em cada um. Um texto também em que as Escrituras Sagradas vão trabalhar, Malaquias 4, versos 5 e 6, que vai falar que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para seus pais. Caso contrário, eu enviarei e castigarei a terra com maldição. É pensarmos, querido, que a geração que deixou de observar o conselho de Deus, ela caminha para esse tempo de confusões. E que confusões são essas? Que não estamos levando o conhecimento para que possamos deixar uma memória de a representação do que Deus quer de nós. É esse princípio, diante da pergunta que foi colocada aqui, quando compreendemos em que cenário nós estamos. Nesse mundo pós-moderno, onde o homem está no lugar de Deus, uma geração que perdeu o conhecimento de Deus, uma geração que deixou de influenciar de forma positiva nos seus relacionamentos. Então, são esses momentos em que nós, como igreja do Senhor, precisamos trazer de volta para que a próxima geração que estamos aqui hoje trabalhando
possamos viver um tempo e uma estratégia de mudar enquanto há tempo. Entendi. Pastor, trazendo um pouco para a nossa realidade de hoje, né? Por exemplo, o texto que eu iniciei falando de Davi, que ele serviu a geração dele, segundo a vontade de Deus, né? Ele cumpriu a vontade de Deus na geração dele. Se nós trouxermos hoje para a nossa realidade, como que nós, né, a igreja, os jovens, você que se denomina, né, que diz que é cristão, que professa uma fé, no tempo que nós estamos vivendo hoje, que é de tecnologias avançadas, né, descoberta a todo tempo, transformações culturais instantâneas, é tudo instantâneo hoje, né? Nós estamos aqui, várias pessoas de distantes, que a gente nem imagina, podem estar nos assistindo. Diante disso tudo, como que a igreja vai se adaptar a toda essa mudança sofrida? Por exemplo, os nossos pais, eles não passaram por isso. Por exemplo, o meu pai, vamos dizer, na classificação, ele seria geração X, que é a partir os que hoje estão com 60 anos. Então, tudo para eles agora é totalmente novo. Então, como que eles vão, né? Por exemplo, eu tô com 30 anos. Recebi uma influência dos meus pais, mas agora eu chego numa geração em que a mudança é muito rápida. Não sei se o pastor está conseguindo me entender. Sim, A mudança de cenário é muito rápida. São de 10, vamos colocar aí, 10 anos, as coisas estão totalmente diferentes. E se a gente pensar nesse tempo de 10 anos, é um curto tempo para mudar o contexto social em que a igreja está inserida. E aí eu pergunto para o pastor, se o pastor acha que toda essa tecnologia que a gente vive hoje tem ajudado, influenciado mais positivamente ou negativamente nós que estamos aqui a falarmos, né? A interagirmos, como que eu vou dizer? Não seria uma palavra, não sei se encaixaria, mas trazer, né, o jovem, o adolescente hoje, atrair para as questões religiosas, para se voltar para Deus. Será que a influência tem sido muito negativa, muita superficialidade? O que o pastor tem de opinião sobre isso? Bom, a gente entende que todas as transformações, né, que a gente vive em sociedade, todos nós não conseguimos acompanhar diante do mundo que a gente vive globalizado. A globalização, né, em todos os setores, né, da sociedade, traz em si, né, uma realidade diferente para cada pessoa. Nós estamos falando hoje de um século, né, que é marcado pela tecnologia. A gente não vai conseguir viver fora dessa realidade. E quando a gente fala nas gerações passadas, nas adaptações que precisaram sofrer para se acompanhar, nós falamos da questão profissional, né, de estar inserido de forma tecnológica. Hoje há necessidade de estarmos conectados. Isso tudo vem trazendo uma carga sobre si, em que precisamos fazer uma leitura correta, sabermos a história. O que temos percebido hoje é que o mundo tem avançado, o mundo tem estado em uma proporção de informação para todos nós, mas muitas dessas questões precisa haver um entendimento. Paulo trabalha muito isso na carta em Romanos capítulo 12, um verso muito conhecido por todos nós, quando ele fala assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. E quando falamos na juventude, eu posso falar isso, que eu vivi isso nessa construção. Eu sou nascido da década de 80, eu venho de 84 para cá, vivendo esses processos de mudanças
né, nascido, eu sou de um outro estado, sou nascido em Pernambuco, né, no estado, né, de Recife, venho para o Rio de Janeiro, né, a gente vê toda uma mudança, né, cultural, a gente vê uma mudança intelectual, toda a estrutura em que nós estamos falando aqui. A pergunta, ela traz consigo para a gente pensar o que nós estamos nos adaptando àquilo que muitas vezes tem trago consequências para o que nós chamamos o seguinte: nós não estamos preparados para lidar com as questões tecnológicas ainda. É algo que, desde muito cedo, uma criança já tem acesso a algo que ela não sabe dominar e não sabe as consequências. Isso não só para as crianças, no meio que nós estamos vivendo, mas isso no âmbito que nós estamos falando, abrindo esse leque quando nós falamos para a juventude. A gente vai ver hoje, tudo na base de se exibir. Nós falamos, quando numa catedral de se mostrar, onde aquilo que era público se torna hoje visto por todos os lados, e nem todo mundo vai ter essa concepção, esse entendimento do uso, quando no comprometimento a gente vê uma geração sendo influenciada hoje muito mais pelos debates em rede social do que pelo debate que nós estamos fazendo aqui. A falta de profundidade, o conhecimento da história, isso mostra que essa geração que nós estamos vivendo hoje, estamos colhendo o que lá atrás não foi trabalhado, o preparo para estarmos vivendo. Eu penso muito nisso, num preparo. Grandes líderes na história não nasceram da noite para o dia, não se levantaram, eles foram influenciados, foram preparados, e vemos isso hoje acontecendo da noite para o dia. As pessoas lançam uma questão, isso já viraliza, coisas sem um sentido, e que muitas vezes nós, por não pensarmos, vamos a reboque junto com a massa. E isso é um pensamento bíblico que vai corroborar, se os irmãos puderem, estiverem com a Escritura Sagrada, no tempo em que Israel, durante 40 anos, sob a liderança de Moisés, depois dele, Deus levanta Josué para liderar o povo para a conquista da terra prometida. Depois que Josué morreu, a situação ficou terrível para Israel. Por quê? Israel havia perdido seu referencial. Mais uma vez, com a morte de Josué, também morre uma geração inteira que conhecia Deus. Nós hoje estamos aqui, eu, a Jennifer, a gente tem essa mentalidade porque fomos influenciados por uma geração que tinha um comprometimento. Respondendo isso, o que nós precisamos hoje? É comprometimento, de cumprirmos a palavra discipulado uns aos outros, influenciarmos. Porque se a gente pensar, somos influenciadores de pessoas. Pessoas nos influenciam, seguimos marcas, seguimos tendências, a gente vê hoje pessoas ganhando a vida com esse momento tecnológico, os influenciadores, as pessoas que hoje vivem para poder trazer novidades, tendências, em todos os segmentos, desde a culinária até na moda, isso também no segmento da religião. E mesmo assim a gente pode experimentar isso hoje, pensando que, assim como aconteceu com Israel, essa geração passou por vários problemas, justamente porque não conhecia ao Senhor. Então, eu posso deixar isso para a gente pensar qual é o caminho que a gente pode para vencer essa etapa. A gente precisa seguir e trazer isso na nossa mente e se comprometer com o Senhor de uma forma que possamos entender que a vida com Cristo, ela não pode seguir os padrões que o mundo tem nos oferecido. Precisamos entender que o caminho com Cristo, ele continua ainda sendo estreito. Essa é a palavra que a gente pode entender nessa noite. Pastor, então será que hoje as pessoas estão querendo negociar o senhor acabou de falar, que o caminho com Cristo é estreito. Então, essa geração hoje, como hoje nós
infelizmente, a gente tem coisas boas, né? Mas tem as coisas ruins que vêm junto. E, por exemplo, pela facilidade hoje, né, que nós temos à mão, Sim. por essa questão das coisas serem mais fáceis, a geração hoje não tem essa, vamos dizer, essa resistência, uma resistência, né? Ela não é uma geração resistente a, por exemplo, as dificuldades que vêm da vida normal. Porque um dos maiores problemas que cresce atualmente no mundo, no Brasil, é a questão da ansiedade. E a gente vê cada vez mais jovens, adolescentes, sofrendo com problemas de ansiedade, depressão, né? Até suicídio. Nós vemos que está atingindo os públicos jovens, as pessoas mais jovens. Mas será que da onde que vem isso? De quem que é a culpa? Se é que a gente pode dizer que existe um culpado, que foi falha das gerações anteriores, para a gente poder entender. O que a gente pode pensar quando temos o acesso, pensarmos sobre essa palavra acesso, a facilidade, muitas das vezes gera no coração daqueles que têm, não entender o que está diante dos olhos, das mãos, do que vai estar se colocando diante das imagens que vão estar vendo, de todo esse processo que nós chamamos do que a tecnologia traz. A tecnologia ela é um benefício, como ela é uma construção, ela traz esse benefício para a sociedade, mas também ela vai trazer consequências quando nós não estamos pensando em como usá-la. E quando falamos no acesso, que hoje, se pensarmos em estatística, nós hoje brasileiros somos o que mais ficamos conectados no mundo. Temos hoje esse dado dentro das pesquisas, que somos os maiores consumidores, atrás dos países da Europa, que consumimos rede social, do que usamos, de como as tendências, como eu havia falado. E quando pensamos de quem é a culpa de tudo que nós estamos falando por conta disso, porque é um choque de realidade. O que nós olhamos numa imagem, ela não está dizendo tudo o que ela é por trás disso tudo. Há uma pessoa, há um sentimento, há por trás disso tudo uma construção, há um pano de fundo diante disso. Por exemplo, no caso da rede social, um exemplo. A pessoa tem inúmeros amigos no seu Facebook, no seu Instagram, vários seguidores, mas na vida real ela não tem nenhum, ela tem poucos, ela não pode contar com... Seria isso? A superficialidade tá ali só no mostrar, mas a realidade em si, isso traz toda essa carga emocional que deixa a pessoa ansiosa, deprimida. Seria isso? O que a gente pode tirar de todas essas questões, que dos conteúdos que são produzidos, do que nós estamos trabalhando hoje aqui, de ser aceito. Nós estamos falando hoje de um tema que abrange na sua subjetividade, do ser, do que a gente é. A tecnologia traz algo que muitas das pessoas não estão preparadas para cair em si do que está à tona a receber. Do seu ser, cair em si e ver quem é. E quando a gente olha para tudo isso, para o sofrimento que os nossos jovens, quando nós estamos falando na questão de superficial, a culpa, podemos olhar assim, diante do que nós recebemos dos mecanismos mediáticos, de consumo, do que você precisa ser, da tendência que você precisa vestir, essa busca por reconhecimento, essa busca para que você seja reconhecido, o status de você estar num local, num restaurante, você postar uma foto, ter um monte de curtidas. E isso tudo vai gerando essa capacidade de fazer com que as pessoas vejam algo que precisava ser muito particular.
Então, a gente vem sofrendo, né, com essa tendência, né, a partir que hoje todos têm acesso e quando pensamos de quem é a culpa, é quando olhamos no berço de todas as coisas, né, que é o centro da família. Né? Nós precisamos entender que a desconfiguração da família, né, do papel, né, paterno, materno, né, na educação, nesse diálogo, nesse aceite, né, que nós estamos falando aqui, em conhecer, né, o papel, isso é importantíssimo. No abraço, porque muitos que estão ali naquelas redes estão dando sinais, estão mostrando algo que, em particular, as pessoas não estão conseguindo ver. Elas estão ali dando sinais, e sinais que vão nos mostrar que algo está errado. A gente vai ver isso muito hoje, né? A gente vai olhar os status, né? Como é que você está se sentindo hoje? A pessoa coloca lá, né? Hoje, facilidade de você colocar como você está. Né? Se você está triste, você coloca né, uma carinha lá que está triste. Hoje a gente se fala muito hoje por sinais. A tecnologia tem dessa. Se você não quer falar, você muda lá seu status do seu WhatsApp. Então, assim, isso tudo traz uma ruptura muito grande no nosso ser por não estarmos preparados a isso tudo. Nós não fomos criados para vivermos o que nós estamos vivendo hoje. Nós fomos criados por uma relação interpessoal como nós estamos aqui. Não algo tecnológico, né, frio, né, que nos leva, muitas das vezes, a nos acostumarmos com isso, e essa não é a realidade, né, que nós precisamos ter, né, que é necessária para o nosso bem-estar. E a nossa juventude sofre muito isso porque é essa geração imediatista, né, que precisa tudo ser para agora, os sentimentos, as ações, né, isso já vem de muito tempo e toma uma forma muito maior, né, como nós estamos vendo nesse tempo e tendo uma constatação maior, né, do buraco negro que nós estamos se nós não pararmos aqui, eu falo isso para você, e você colocar a sua casa em ordem. Né? Acho que a gente precisa muito mergulhar, identificar o que nós estamos falando aqui, você que de repente está aí pensando, né, no que nós estamos aqui trabalhando, justamente para que você ligue um alerta na sua mente e você pense, será que eu estou comprometido com os padrões desse mundo ou estou comprometido com aquilo que Cristo realmente me fez para que eu seja? Você não vai, em nenhum momento, querido, você pensar na palavra feliz se você tentar agradar todo mundo e você tentar ser quem você não é. A vida se torna difícil, né, quando a Jennifer colocou a depressão, os sentimentos, né, que vêm ao nosso coração, né, por tentarmos trazer para nós algo que somos incapazes de dar. E a geração, como nós estamos falando, que não conhece a Deus, ela se desvia do caminho do Senhor. E que caminho é esse? É a estrada da vida, é sabermos que vamos passar por lutas, vamos sofrer uma pandemia como nós estamos sofrendo, vamos ter percas, nem todo momento nós vamos ser vencedores. É uma geração que não aprendeu a perder, é uma geração que só quer ganhar, é uma geração do ego, né, do egocentrismo. E isso tudo são razões que parece difícil de entendermos se não for à luz da palavra. É impossível o que nós estamos falando aqui se não houver uma ruptura com todo o sistema. Porque o sistema te leva a isso, né, ao consumismo, a você querer ser melhor do que o outro, você ultrapassar, né, os limites, né, e você mostrar. Hoje, o grande tema que nós estamos falando aqui, de quem é a culpa, é querermos mostrar algo além do que nós podemos ser. A gente perde esse chão de olharmos para dentro de nós e vermos que temos as nossas fraquezas, temos as nossas questões que precisamos resolver, né, à luz da palavra, né, quando Israel passou esse período aí de perder a liderança. Eu quero usar esse texto aqui. Esse texto é muito importante, fazer a menção desse texto. Será então, pastor, que, por exemplo, a igreja hoje, nesse contexto, falta dos líderes conseguirem se fazer com que a igreja seja relevante nesse tempo que nós estamos vivendo? Porque na contramão de tudo isso que a gente está vivendo,
é engraçado porque a gente vê nas pesquisas que o número de cristãos, de pessoas que se dizem cristãs, só cresce, né? Hoje, atualmente, 32% da população brasileira se denomina cristã, evangélica, né? Professa uma fé. E essa tendência é crescer. Pesquisas dizem que até 2030, os cristãos já serão uma maioria no Brasil. Se as pesquisas dizem isso, como que nós nos deparamos com essa realidade de pessoas que estão deprimidas, que talvez seja justamente isso que faz com que as pessoas busquem o sentido para a vida, né? Refúgio, consolo. Seria isso? É estranho, né? É controverso. Toda essa questão que a gente está debatendo aqui, todo esse contexto histórico que a gente tenta. Eu vejo assim que nós, como igreja, será que a gente consegue, né, trazer, por exemplo, olhar para a nossa sociedade, para olhar para quem está à nossa volta e ver, ele precisa disso. Então vamos, sem vender, sem negociar as verdades do cristianismo, do evangelho puro, baseado na Bíblia, nos ensinamentos da Bíblia, da palavra de Deus e em Cristo Jesus, salvação em Cristo Jesus. Será que a gente tem conseguido se encaixar, vamos dizer, seria essa palavra, mas não sei se o pastor conseguiu me entender, ver a real necessidade da nossa geração e trazer para eles aqui, é isso aqui a necessidade, é essa necessidade, vem que a gente está aqui, que Deus quer você, a gente está aqui para te ajudar. Será que a gente tem conseguido passar essa imagem para essa geração que a gente está vivendo? Bom, para a gente pensar no texto, né, Juízes capítulo 21, versículo 24, vai dizer assim: nessa época, os israelitas saíram dali, e cada um voltou para a sua tribo e sua família, assim cada um voltou para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Quando a gente pensa nessa palavra, é pensarmos no investimento, em trazermos conhecimento. Falamos em sentido da vida, todos nós estamos buscando um sentido maior. Acho que falamos em uma palavra hoje, sentido da vida, quando olhamos para as circunstâncias, há um sentido maior em nós, em conhecermos a Cristo, em vermos todo o cenário que nós estamos vivendo. A nossa esperança, quando Paulo vai falar, se a nossa esperança estiver aqui nessa terra, os mais miseráveis nós somos. Nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está nos céus, é em Cristo. Somos peregrinos nessa terra. Há um sentido muito maior. E falando em parte de juventude, é um investimento que foi, ao longo do tempo, deixado de lado. Jovens, a gente vai ver que trazer o que nós estamos fazendo aqui hoje é quebrar um paradigma de tabus, de falarmos de assuntos que outrora jamais pensaríamos em fazer um momento como esse e debater entre a igreja, para que a igreja ela não seja apenas um momento em que você traga apenas um conteúdo, mas você traga um sentido maior para que as pessoas entendam o que está sendo debatido, as perguntas que estão sendo feitas na vida possam ser respondidas aqui onde nós estamos. Não ser respondidas lá fora, pelas formas midiáticas, pelos todas as estruturas que estão falando a todo momento. Há muitas vozes por todos os lados, há muito conteúdo, há muita imagem a todo momento te dizendo, olha, o caminho é esse, o sentido é esse, mas se você não tiver essa revelação em si do investimento que passa pelo lar, pela educação, pelo cumprimento dos papéis, como nós estamos falando aqui, de uma estrutura hoje que já começa no jovem, que procura um trabalho, não encontra, o jovem que procura um sentido maior para a vida, na família, não consegue encontrar e fica sem saber aonde eu vou conseguir atingir tudo isso. E nós, como igreja, essa palavra hoje que nós estamos completando aqui, do investimento, é que precisamos pensar que
quanto mais investimento na juventude, nós vamos colher isso de uma forma futura, jovens preparados para a vida, jovens preparados para ir para uma faculdade, poderem saber o sentido de tudo que está sendo discutido ali, diante dos desafios que nós estamos passando, quando falamos em nação, de conhecimento. Isso para cada um de nós aqui precisa ser um alerta do que nós estamos investindo com a nossa juventude, que tempo nós estamos tirando para fazer isso aqui, sentar, ouvir. Nós temos muito mais falado do que ouvido com a nossa juventude. E isso tem trago esse afastamento, esse momento que nós estamos vivendo hoje da pandemia trouxe muito essa fragilidade da nossa juventude. Eles, de alguma forma, nesse contexto, têm sentido muito mais por conta do isolamento, da relação que tinha com as pessoas, principalmente com a igreja. A igreja, por esse tempo de pandemia, ela freou por conta das questões que nós precisamos cumprir. Elas são veementes, precisamos fazer tudo isso, mas não podemos esquecer que a relação interpessoal ela precisa estar sempre por cada um de nós para fazermos a diferença na vida do outro. Eu acredito que pensarmos no outro é pensarmos que vai ser para que possamos vencer o segundo tópico. Uma geração que não conheceu a Deus, ela se tornou-se inconstante em seu caminho. Foi essa questão que a Jennifer colocou, a inconstância de mudança repentina a todo momento, essa irrelevância do evangelho. Que nós estamos falando algo hoje pertinente para pensarmos que tipo de evangelho nós temos pregado. É uma pergunta que eu faço para nós hoje, líderes aqui, que tipo de ensinamento estamos trazendo para o nosso jovem? Será que estamos apenas trazendo uma autoajuda ou estamos apresentando a verdadeira realidade do que é seguir a Cristo? Porque a estrada da vida parece dura e difícil, mas quando maquiamos essa estrada, se torna muito mais complicado de entendermos o que fazer. E o Evangelho, ele traz uma concepção de nos mostrarmos que Jesus falou que não teríamos facilidade. Ele falou, olha, aquele que quiser vir após mim, faça o quê? Pegue o quê? A sua cruz e siga-me. Há um contraponto dentro disso. Temos visto hoje que podemos trazer aqui como uma adesão a um sistema, a um estilo de vida. Nós estamos falando há um momento que nós estamos vivendo, mas nós precisamos pensar em um sentido maior. O que nós estamos trazendo para a nossa juventude, que está com sede, a nossa juventude que quer viver algo novo, mas que algo novo é esse que nós precisamos apresentar para eles? Que compromisso é esse da palavra? E o que você fechou dizendo, nós não podemos negociar jamais para que a gente... os fins não justificam os meios. A gente não pode, por conta de um momento, deixarmos de trazer as verdades das Escrituras, falarmos a consequência do pecado, a santidade em Deus, o momento da espera, a construção de uma família. São valores que se perderam diante disso tudo. Que nós precisamos resgatar, que isso Deus não negocia. Deus não negocia a sua palavra para que ela possa se adaptar ao nosso contexto. Nós que precisamos entender e entrar dentro do que nós chamamos do trilho, do que Deus quer para a nossa vida e deixarmos de sermos inconstantes em nossos caminhos, nos tornarmos constantes e comprometidos com esse evangelho, que não é o evangelho que dá ibope. Quando falamos no evangelho de Jesus, é algo que poucos vão estar seguindo, porque é dura a caminhada, é uma caminhada dura, que não há ibope, não há aplausos, é cruz. É uma geração que precisa ser motivada não por um sistema de ativismo, um movimento, mas ela precisa ser motivada pela obediência aos mandamentos, ela precisa ser motivada pelo cumprimento da missão. Os jovens precisam entender o valor deles, a motivação. Acho que falo isso para as lideranças, como hoje líder,
né, e pastor, a gente precisa entender que há muito jovem, né, entre os nossos arraiais, né, que precisam estar conectados com a liderança, são essa voz que precisa estar junto, a gente precisa fazer com que essa geração se achegue para a próxima. Há muita gente sozinho na caminhada, triste, né, que precisa conhecer o seu valor. E é com essa voz que a gente vai conseguir chegar aos outros. A gente costuma entender que quem atrai jovem é jovem. Quem vai fazer que chegue essa mensagem a um jovem é um jovem influenciando o outro. A gente precisa usar as ferramentas certas, né, para que a mensagem possa chegar de forma relevante e eficaz na linguagem em que eles estão vivendo, da forma como eles precisam. Então, pastor, eu queria saber do senhor como que nós podemos estar buscando esses jovens para dentro da igreja, como nós podemos estar influenciando eles a buscar mais e mais o caminho do Senhor. Bom, esse é um desafio, para sairmos daqui conscientes que precisamos investir tempo. É um investimento hoje para longo prazo, a recuperarmos, o que perdemos durante a caminhada, não só da vida, nas relações que nós estamos falando aqui, da correria, do dia a dia, do ativismo religioso, em acharmos que apenas um momento na semana vai trazer com que eu tenha esse entendimento, e possa passar isso, para essa geração. Então, a gente pode trazer aqui como uma razão de trazer como base o relacionamento interpessoal, influenciando através de uma vida com Cristo. A gente precisa ensinar, é o que a gente deixou de fazer, enquanto igreja, o papel do ensino. Trazer essa consciência para o jovem, da escola bíblica dominical, das nossas reuniões de discipulados, dos pequenos grupos. Isso tem hoje podemos colocar, uma estrutura de pensamento em que nós estaremos mudando um referencial de modelo para a nossa juventude, quando nós entendermos que ensinar não é apenas uma tarefa da igreja, mas é a vida da igreja. A igreja precisa ter isso consciente e ensinar a juventude. A gente vai ter essa base, eu posso falar isso para você que está nos ouvindo, uma geração seja referencial e modelo de vida e relacionamento para o próximo. Ou seja, Deus sempre colocou homens e mulheres que influenciaram a sua geração. Davi, nós falamos aqui, tem Timóteo, um jovem que era exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé. 1 Timóteo 4,12. A importância de olharmos os bons exemplos bíblicos, os ensinamentos. É uma geração que leva a salvação para os corações que estão nesse momento em busca de um sentido. Se negligenciarmos em transmitir essa mensagem, vamos ver que o afastamento dessa missão vai causar para o nosso tempo o que nós temos visto de forma muito triste. As consequências terríveis em que muitos lares têm sofrido. Porque esse papel de levar e transmitir a mensagem, ele não pode ser deixado de lado por cada um de nós. Amém, pastor, é verdade. Eu acredito que grande parte da responsabilidade pela juventude, pelos jovens de hoje, estarem talvez decepcionados ou desiludidos, ou até mesmo perdidos, é a falta de referencial, a falta de referência, de testemunho, principalmente no nosso meio, no meio cristão, ou na família. Talvez a pessoa não tenha referencial nenhum, não tem referencial, não tem um testemunho, porque você vir só para a igreja, tá ali junto, fazer da igreja, da igreja na verdade somos nós, mas do ajuntamento ali das pessoas que vão para cultuar, e você sair dali e
no seu cotidiano, no seu viver diário, você não testemunhar, você não transmitir, você não ser um referencial, você não plantar as sementes, não vai fazer diferença nenhuma. Acho que hoje é uma reflexão para nós, para mim, para você pai, para você mãe, para você líder. O que você tem testemunhado? O que você tem plantado no coração desse adolescente, desse jovem, dessa pessoa que está aí do seu lado? Você tem sido um influenciador de coisas boas, né? Você tem sido um influenciador da verdade, da ética? Né? Esse é o nosso, precisa ser o nosso questionamento, o nosso viver diário, o pensamento na nossa cabeça. Eu tenho uma filhinha de 2 anos e diariamente eu peço a Deus direção para que eu possa ter como construir, e que Deus me ajude também, para que eu construa uma base sólida, né? Uma referência, um referencial para minha filha crescer com essa certeza de que existe Deus, de que Deus existe, de que Deus é amor, que se importa com ela, que se importa conosco, e que ela pode sim e deve acreditar e crer em Jesus Cristo, e que vale a pena seguir a Deus. Eu acredito muito nisso. Essa é a minha convicção. Com certeza, a família precisa ser o referencial. A igreja, nós cristãos, precisamos levar a sério aquilo que nós estamos pregando. Não é verdade? Para a gente concluir, o comprometimento da igreja é único e exclusivamente com a pregação do evangelho. E a pregação do evangelho, ela trata do âmbito, do que nós somos, do que nós precisamos ser enquanto sociedade. O evangelho, ele não é uma religião, o evangelho é um estilo de vida. Ele vai nos colocar diante da mensagem do reino, a mensagem de arrependimento, a mensagem de reconhecermos quem verdadeiramente nós somos, o resgate dos valores, de relacionamentos saudáveis nos lares. A Jennifer colocou essa questão do exemplo. A gente vem perdendo isso ao longo do tempo, e deixando que os exemplos exteriores, aquilo que está hoje à tona, possa trazer a tomada de decisões para a nossa vida. E isso precisa ser um alerta para a gente concluir essa palavra, precisa ser tratado o coração. Esse texto de Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Como é que está o teu coração hoje? Você tem permitido Deus tratar? Você tem permitido que Deus possa interferir nas decisões que você tem tomado? E isso a gente vai ver, essa prepotência, essa rebeldia, essa falta de experiência da vida, fazendo uma palavra assim, muita gente quebrar a cara, para depois aprender a ouvir, a entender que não conhece tudo da vida, que ele não é um super-homem, que a gente precisa voltar, pedir perdão, se arrepender, à medida que o filho pródigo fez, e a casa do pai, o pai está esperando. E a semelhança disso, eu vou estar deixando, tá, Jennifer, algumas questões para você estar pensando, que é o que nós estamos fazendo aqui. Há muita gente achando que conhece a Deus porque apenas está vivendo esse modelo, que nós falamos aqui, de vida religiosa. Mas será que realmente você tem tido um crescimento espiritual na tua vida, que você possa dizer: olha, verdadeiramente o Senhor está tratando a minha vida para que eu seja a semelhança, não do que eu quero, mas sim do que Ele quer. E todas as vezes, querido, que nós entendemos isso na nossa vida, esse é o processo que nós nos encontramos, sermos tratados, moldados. E eu deixo isso para você que está aí me ouvindo. Que tipo de referência de Deus e da sua palavra você está deixando para essa geração? Como é que você vai ser lembrado na próxima geração? A gente falou aqui da Thalita, eu sou pai do Samuel. Qual o referencial de Deus eu estou construindo na vida dele e na vida do meu próximo?
Você é um tipo de cristão, esposo, pai, mãe ou profissional digno que as pessoas possam ouvir o que você tem dito? Para você pensar. E o último, a luz e o sal em nossas vidas é que ilumina quem está vivendo nas trevas e vai dar um sentido, sabor, para que aquele que vive uma vida sem prazer e sem sentido, ele possa encontrar no Evangelho, a verdadeira alegria para a sua vida. Porque tudo isso só será possível se o mundo olhar para nós, como igreja, como líderes, e nos ver a semelhança que temos com Cristo. E somente com a presença do senhorio de Cristo e do Espírito Santo agindo na vida da igreja, nós conseguiremos impactar essa próxima geração. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Amém. A gente vai ficando por aqui. Nós agradecemos ao pastor Rodrigo por estar conosco, João Vicente, que está aqui conosco também participando. E que você tenha sido abençoado por essa palavra, que você reflita e reveja tudo que você tem transmitido, que você tem sido, que referencial você tem sido para sua família. E nós pedimos que você deixe aí novamente o seu comentário, deixe o seu like, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que outras vidas sejam abençoadas. Se inscreve no canal da nossa igreja, tá bom? Compartilha com os amigos, inscreve no canal. E toda quarta-feira, às 19 horas, nós estaremos lançando um novo Conexão Jovem com um novo assunto que estaremos trazendo aqui para ser debatido e para que você seja abençoado, assim como nós estamos sendo. Amém? Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.